Saudações, Baxter Carequinhas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Alexis e sejam bem-vindos para mais um review aqui na Baxter Toys. E o review de hoje é dessa figura maravilhosa do Baron Von Strucker que eu peguei numa promoção muito bacana na Cia Toys. Mas o que eu achei dela depois da vinheta. Roda! Opa, Alex, dá licença aqui que eu preciso dar um recado para quem ainda não é membro aqui do canal. Por apenas R$ 2,99 por mês você tem acesso a conteúdos como esse de forma antecipada, pode participar do nosso grupo de membros no WhatsApp e ainda concorrer a figuras nos nossos sorteios. Então, por apenas R$ 2,99 por mês você tem acesso a tudo isso. Então, seja um membro baxteriano você também. Bom, gente, estamos diante aí de uma figura antiga já. Confesso que essa figura aí já tá atrasada no canal. É uma figura aí com a antiga embalagem, então vocês podem ver que ainda é aquela embalagem sem janelinha que todo mundo odiava. Eu particularmente acho a embalagem bonita, mas de qualquer forma tá aí pra vocês esse review em 18ª mão, porque esse personagem é muito bacana e faltava ele na minha galeria de vilões, principalmente na minha galeria de vilões do Capitão América. Mas eu vou tirar ele da base giratória porque eu tô pouco me lixando pra essa embalagem. E já que relembrar é viver, só lembrando que essas figuras vinham nesse negócio de papelão dentro desse saquinho aqui, era uma coisa chata pra caramba. Então bora tirar esse boneco daí de dentro e ver direitinho como que ele está. Figura fora da embalagem, então tá aí esse careca. É o Baron Von Strucker, um dos principais inimigos do Capitão América. E confesso pra vocês que de primeiras impressões, a hora que eu tirei ele da embalagem, meus senhores, que figura bonita. Juro pra vocês que ainda bem que eu esperei bastante tempo pra comprá-la, porque ele saiu num precinho bacana, R$ 99. Tem lá ainda na Cia Toys, corre. Enquanto eu tô lançando esse vídeo ainda tem disponível. Mas gente, que figura bem feita, ela é sólida. Quando eu peguei ela em mãos, o que já me chamou a atenção foi a solidez da figura e a quantidade de detalhes bacanas que tem nela. É um corpo comum de Marvel Legends, mas com alguns detalhes que deixam ela bem bonita. Agora eu vou tirar ela da base giratória para analisar os seus fantásticos acessórios. Então, de acessórios ele vem com dois effects só, nem mãozinha extra ele vem com esses dois effects manjados aqui, mais batidos do que aquelas piadas ruins do seu tio durante o Natal. Olha só, mano, só isso, mais nada. E vem com a peça buff do peidorreiro e nada mais além disso. Infelizmente nenhuma mãozinha extra ou rosto extra. Vamos falar da pintura, que aqui eu acho que é o ponto alto, porque assim, vamos lá, ele tem um corpo padrão Marvel Legends, bem padrão mesmo, acho que é até um corpo muito reutilizado, mas acho que o que chama atenção é que assim, ele tem a cor do insumo verde, bonitona, mas essa caveira da Hydra tá muito, mas muito bem pintada, realmente assim tá bem feita pra caramba. O cinto é no insumo amarelo com o Hzinho de Hydra, bem feito pra caramba. Vem essa parte de pintura aqui também bem bonitinha. Nas botas a mesma coisa, ele é esse verde mais claro e o que tá pintado é essa faixa amarela que até tem umas falhinhas, ó, se você olhar bem, mas eu passo depois uma tinta aí já era. E vem com esse cachecol dele aqui de emo dos anos 2010, bem bonitinho, com essa faixinha aqui bem legal que deveria ser num dourado. Isso aqui com certeza eu vou customizar. E vem com essa luva aqui diferentona, bem bonita mesmo, ó, num plástico brilhante, bem legal assim, num estilo bem interessante, com aquela mãozinha de maligno mesmo, né? Bem simplesinha a pintura dele, mas pra esse personagem funcional. Agora o que é interessante é tipo que o cara é mó, sei lá, né, tipo da Hydra tal, e usa uma cuequinha verde limão em cima do colã, né? É muito ridículo esse uniforme. Agora vamos pra Red Sculpt, que aí, mano, é o show dessa figura aqui, é o ponto principal, que é uma Red Sculpt muito, mas muito bem feita. Se você observar bem, além da escultura muito, assim, caprichada, até mesmo com as rugas aqui, ó, se você observar, ela é muito bem feita. E esse monóculo aqui chama atenção, porque ele é transparente, você vê o olho dele lá no fundo, bem legal. E as cicatrizes também muito bem pintadas, as rugas, a boca muito bem pintada, o dente, que parece que ele tá com aparelho, né, mas Invisible Line, mas tá bem bonito. Olha de perfil, cara, que
coisa legal. Realmente, é uma Red Sculpt muito bacana. Então assim, de Red Sculpt, achei essa figura, mas muito boa mesmo. Agora vamos para as articulações rapidamente, porque esse boneco aqui, ele tem um corpo padrão Marvel Legends, então não tem muito segredo, mas eu quero ver a cabeça, ela vai muito pro alto e tem aquele antigo rasgo no pescoço. Isso aqui tá mudando, felizmente, algumas figuras já estão vindo sem esse rasgo aqui que eu odeio. Vai bem pra baixo, apesar do seu cachecolzinho de emo, e dá o 360 normalmente e não tem nenhuma jogadinha aqui, ó. Não tem nada praticamente. Os braços, ele abre bem o crucifixo, olha só, bem bonitinho. Ele é pinless, tudo bonitão, isso é legal, porque é um corpo mais recente. Tem rotação aqui no bíceps normal, articulação dupla no cotovelo, como todos os Marvel Legends. E aqui bonitinho, além do peitoral aqui, que vai muito bem pra baixo e muito bem pra cima, e legal que continua o desenho aqui embaixo, então não quebra a harmonia da figura. E tem a rotação aqui na cintura, e isso é permitido graças ao seu cinto de plástico separado. A perna vai tudo isso aqui pra frente e vai até que não vai nada pra trás por conta do seu bumbum de tentáculo. Não abre praticamente nada de Van Damme, só isso daqui, e tem a famosa rotação aqui na coxa, característica de Marvel Legends, além da articulação dupla no joelho, pinless também, e articulação de bota. Isso aqui é bom pra caramba, viu? Pena que falta articulação nas pontas do dedo, mas de qualquer forma o pé faz um movimento tradicional ali da linha Marvel Legends. Então articulações muito funcionais aí pro boneco, até mesmo pra essa luva aqui, que é pesadona. Ele funciona muito bem. Vamos agora para as medidas dessa figura. Ela tem da sua ponta do pé até o seu cocoruto 16 centímetros, tamanho padrão aí dos Marvel Legends atuais. Vamos agora aos comparativos. O primeiro comparativo não podia ser diferente, a não ser com seus algozes, né? Os seus Capitães Américas que ele tanto ama. Então tá aí o Capitão América Reinado Sombrio e o Capitão América 80 anos. E percebam que ficam excelentes juntos. Agora com seus companheiros de equipe, né? Um soldado Hydra e o seu chefinho, o Caveira Vermelha. Percebam que funcionam muito bem os três juntos, apesar que o Barão Von Strucker chama atenção pelas cores vibrantes. E pra finalizar o comparativo, com uma figura da DC Multiverse aí, o Batman, só pra gente poder ver como que não tem absolutamente nada a ver a escala Marvel Legends com DC Multiverse. Considerações finais. Se eu estou satisfeito com essa figura, é claro que eu estou, porque, por R$ 99,00 vale a pena. Se fosse pagar preço cheio, R$ 299 ou R$ 200 pela quantidade de acessórios, confesso pra vocês que não vale muito a pena. Claro que é um personagem importante pra galeria de vilões, afinal, acho que deve ter lançado 1 ou 2 Baron Von Struckers na história de Marvel Legends, nem lembro mais. De qualquer forma, é uma figura interessante pra coleção. Como eu falei, não vale o preço cheio. Pra mim, o que chama atenção é a pintura dessa figura e principalmente a Red Sculpt, mas, a ausência de acessórios faz falta, viu? Infelizmente. De qualquer forma, de 0 a 5 bucks, eu vou dar 4 bucks aí pra ela, por conta da Red Sculpt que salvou esse monóculo transparente aí, que deixa o olho dele um pouquinho ampliado, tá muito legal, e as cicatrizes no rosto estão muito bem feitas. Bom, é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse review. Se você curtiu, deixa o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, segue a gente no Instagram, segue a gente no TikTok, e a gente se vê num próximo vídeo aqui no canal. Um grande abraço e tchau, tchau!